Ai, gente, o casal maravilhoso. Primeiramente, muito Agora foi. obrigada a você pelo trabalho. Na verdade, eu comecei a escutar o trabalho do Ayar, eu vi um podcast que é o Lutz também, enfim, é um parceiraço, né? Ele é maravilhoso. Só que aí eu comecei a ver a Natália no meio disso, né? E Isso. aí, assim, eu já tinha visto o trabalho do Ayara, já tinha visto, mas assim, eu não entendia muito bem o trabalho da Natália. E quero. A intenção é entender, falar um pouquinho de relacionamento, né? Então, realmente, a intenção aqui é levar esse conteúdo, levar a palavra para um maior número de pessoas, para pessoas que de repente não têm esse acesso, não têm como, né? E elas tenham essa informação e consigam acessar vocês também. Feito. E convido a todos os meus seguidores aqui já para apertar o botão, não paga nada para seguir. E é isso, gente. Primeiramente, obrigada, Yara, Natália. É isso, de Nada, a nada. gente agradece. E obrigada pelo tempo de vocês, porque tempo é muito corrido, né? Uhum, um Com pouquinho. certeza. Tá bem? Me fala um pouquinho como é que tudo isso começou, como vocês se conheceram, né? E aí me conta um pouco isso para depois a gente entrar nesse lado profissional do trabalho de vocês. Combinado. Acho que primeiro de tudo, mais importante aí é falar que a gente tem uma boa diferença de idade aqui, os dois. É mesmo? Eu tenho 34, a Natália tem Ó, 26, 25. 25. Ele nem sabe a minha idade. Tá, então temos 9 anos e pouco de diferença. Quase legal. 10. A gente brinca que é 10, porque aí fica mais legal. Mais fácil. 9 anos Mas a e gente alguns tem. meses? Oi? Pode falar? Eu não entendi. 9 anos em alguns meses? Isso, quase 10, né? Praticamente 10. E, bom, a gente se conheceu de verdade mesmo, e pouca gente sabe disso, pelo aplicativo mesmo, pelo Tinder. Que Isso fazem o legal! quê? 5 6 anos, anos. quase Quase 6 6 anos, anos. 5 anos e pouco, né? Pouco antes da Natália fazer aniversário, por sinal, né? Curioso, Mas fato ali curioso. a gente se conheceu, a gente chegou a conhecer outras pessoas tempos antes, mas depois que a gente se envolveu, não se desgrudou mais, né? E aí colou e ficou ali com cola, Super Bonder, durante um bom Maravilhoso. tempo. É. Então, assim, meio até doentio, talvez, de ambas as partes, assim, né? De muita intensidade. A Natália tinha 19 na época, 19 para 20, E e eu você é tinha, 29, 28 por aí. 28. tinha 28. Então, e eu estava finalizando a faculdade, faltava mais 2 anos, quase 2 anos, né? A Um Natália ano e tava, pouco. a Natália fazia outro curso, ela fazia economia, que não tem nada a ver com o que ela faz hoje. Caramba. Ela fazia economia na PUC e a gente começou, a gente já namorava aquele dia que eu fui lá? Já, Já. já, né? Aí a gente namorou, acho que o quê? Um mês depois que a gente começou a ficar. Aham. Depois, umas vezes a gente sempre tava saindo. Eu brinco que eu tava bem apertado de dinheiro na época. Então, assim, ela fazia a minha, digamos assim, né? Ela me ajudou várias Que vezes, legal. assim. Às vezes não tinha Um dinheiro pra ajudando o outro, gasolina. né? Mas, assim, sempre, ela nunca zero interesse, assim, nunca foi por dinheiro, né? Obviamente. Então, a gente saía tal e, assim, sempre foi se não tem, a gente vai se virar, a gente saía, comia pizza dentro do carro por, sei lá, Gostoso. R$ 20, A R$ 30 uma gente pegava as pizza. promoções, né? De É, tudo. Tudo que tinha promoção a gente Caramba. Isso pegava. há 5 anos atrás, gente? é. 5 anos. Aí a gente se virava nos 30, basicamente, né? 5 anos, Então, 2018, então, não? 18? É, Pouco, 2017, 17, 2018. 17 para 18. E um dia teve. A Natália já não estava muito satisfeita com a faculdade. Teve um dia que eu fui lá, aí eu já conhecia bastante um pouco, assim sobre ela. Eu falei, nossa, essa faculdade aqui não é nada a ver com você. Tipo, eu falei, nossa, tem nada a ver isso aqui com você. O pessoal meio Caramba. perdido, assim, Economia, né? né? Pessoal assim com, sei lá, uma faculdade cara e molecada, querendo nada com nada. A Natália sempre foi muito cabeça para a idade dela. Com 19 sempre foi muito cabeça. Bem mais do que eu. Eu tinha 28, mas eu era bem mais
evoluído, acho que mulher. Olhada, é isso mesmo, né, Natália? É, Isso é verdade. Até hoje, eu acho. Hum, bem mais do legal. que eu, assim, né? Não tinha noção nenhuma na vida, digamos assim. Então, um tempo depois, ela acabou saindo, né? Foi o quê? Uns 2, 6 meses depois, É. saindo. E acho que maior ali divisor de águas, talvez, de algumas coisas, foi que no começo de 2018, você teve depressão. Uhum. Aí no começo de 2018, a Natália teve depressão. E eu não tinha ideia do que era depressão, né? Eu brincava achava que era uma doença de rico, mas não é, Uhum. as coisas não são tão simples. E aí comecei a estudar bastante a respeito, entender um pouquinho as coisas, entender. Ah, isso já fazia nutrição, obviamente. Eu já sou formado em outra faculdade, aí eu fazia nutrição e nesse paralelo eu comecei a tentar fazer o possível para tentar. Entendê-la. Eu achava que era tristeza, né? Depressão a gente acha que é tristeza, mas as coisas não são assim. E ela Não tão tentava me falar, né? simples, Ela é. tentava me falar que ela não tinha energia, não tinha vontade. Eu chegava às vezes lá, era, sei lá, meio-dia, ela não tinha levantado da cama. Então, assim, eu via ela assim, drenada. Só que eu não entendia. Serenada. Não entendia até estudar, né? E aos poucos eu fui entendendo um pouco mais, e ali foi o que despertou para eu meio que dar uma chave ali para poder entender um pouquinho a respeito disso, né? E aí Ela foi passou que na. você, então, você fez a faculdade de nutrição e depois a Natália, nesse tempo, fazia economia na PUC. Quando que você entrou para 2018 que eu entrei para meio, né? biomedicina. Isso. Entrei para Você entrou para biomedicina. biomedicina. Que Isso, bacana, biomedicina. Natália. Aí foi pela São Camilo. E eu tinha falado que era, assim, a gente Você tinha. tinha passado, né? Ah, ela falou assim, nossa, é bem mais sua cara. Você tem que fazer isso, tal. Enfim, é que na época ela gostava muito da questão da estética, né? Da maquiagem, todas essas questões. Então ela pensou que biomedicina ia ser só isso, na verdade. Ela não tinha ideia do que realmente a E a profundidade que ia ser. É. profundidade, né? Mas E é bem mais eu complexo vejo, do que só a estética. É bem mais complexo. eu vejo os conteúdos dela são riquíssimos, né? E Natália, fala um pouquinho aqui pra gente, como foi essa tomada de decisão de você mudar totalmente aí de economia para biomedicina, né? E que eu honro e respeito, eu entendo as pessoas que têm depressão, porque eu tive depressão, tá bom? Então eu sei o que você passou, sinto o que você passou, e as pessoas que estão de fora acham que é fácil, né? É. A gente é muito julgado quando a gente tem depressão, né? Assim, que bom que você teve um parceiro que até se empenhou e estudou, né, para estar junto com você, sabe? E isso é maravilhoso, porque me conta um pouquinho dessa mudança, de como que foi isso. Fala um pouquinho pra gente como foi essa. Assim, eu não sei precisar quando eu entrei em depressão. Hoje, olhando para trás, eu vejo que boa parte da minha adolescência eu sempre senti não é nem uma tristeza, eu não sentia nada. E isso era o que mais me deixava angustiado, de você não Era sentir, tipo você não. apática. Exatamente. Eu acho que boa parte da minha vida foi desse jeito. Eu entrei em economia com esse vislumbre do mercado de ações, de achar que ia ganhar dinheiro. Ô, gente. E chegando lá, eu encontrei pessoas que não estavam na mesma sintonia que eu. Eu nunca fui de muita festa, nunca fui de sair Drogas. muito, de usar drogas, Muito, né? nunca fiz nada disso. E eu sabia que ali não era o lugar para mim. Eu sentia que eu não estava, não é nem feliz, eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Então eu estava num momento assim muito perdida. Eu acho que Aham. até essa questão de ir para Tinder, procurar pessoas, eu estava tentando Foi um pouco disso. encontrar um pouco assim alguém que me desse segurança, alguém que preenchesse alguma coisa em mim. Quando você foi, então, que você estava desse jeito, talvez você estava procurando dentro de você, né? Hoje você entende isso, mas muita gente, é importante a gente falar, que as pessoas acham que a solução está no outro, né? Está no outro e na verdade não está. Tá Mas que bom dentro que da começou. gente.
E aí ele me ajudou, o Ayer me ajudou muito, né, a ter a coragem de sair daquilo, porque eu Sim. sempre fui uma menina muito direita para fazer as coisas, então eu tinha muito medo dos meus pais de chegar e falar, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Você Isso, queria ter um ok dos seus pais sim, com para certeza. poder mudar. E como é que foi isso? Eles te deram um ok, não te deram um ok na época? Então, assim, a minha mãe, ela aceitou, não foi uma coisa que ela achou ruim, ela até me apoiou. Na época, biomedicina nunca foi a primeira opção. Eu queria medicina, me sentia muito velha para entrar no cursinho, Sim. Ah, e medicina em si, numa particular, seria muito caro. Eu sim. gostava dessa parte mais de dermato, e eu vi que em biomedicina eu conseguiria trabalhar nisso sem precisar fazer medicina. Então era uma coisa que eu conseguia pagar. Fiz o vestibular, passei em segundo lugar no vestibular, ganhei bolsa de 50%, que me ajudou muito. No São Mas Camilo. assim, meu pai não aceitou. Eu me Meu pai, formei. na época, não aceitou. O Não. Ele ficou muito bravo. que que Falou seu pai faz? que Ele é economista? não, ele é empresário. Ele é empresário? Ficou muito bravo. Mas assim, a minha mãe falou, olha, daqui eu vou tocar, o que for em relação a ela eu vou carregando. E se hoje eu sou formada, se hoje eu tô atuando, é muito graças à minha mãe. Ela que realmente bateu de frente e segurou as pontas e me levou, sabe? Mulher é muito, muito maravilhosa, né? As mulheres, elas têm uma força incrível, né, Ayá? Exatamente. A Natália pode dizer mais, ela sempre gostou de oriental, essa vem da verdade. Ela É sempre gostou de mesmo. oriental. Não sei exatamente o porquê, mas ela sempre falou que sempre gostou, sempre chamou mais a atenção dela. Por Mas, que, digamos, Natália? Estou é, curiosa. Eu sempre achei bonito, sempre achei os garotos orientais um pouco mais retraídos, mas sabe aquela coisa que a gente Inteligentes, né, pensa como. Natália? Oi? Todo oriental tem isso, né? A maioria dos orientais, por muito, são inteligentes, buscam um autoconhecimento, né? A Isso, própria cultura oriental, né? Eu frequentei muito tempo a Seishonoye, né? E outras culturas também, do budismo, enfim, algumas culturas próprias orientais são muito ricas, né? sim, com certeza. então acabou que. Mas ela não gostava dos orientais pequenos, digamos assim, né? Apesar de ela ser baixinha, ela não gostava dos orientais baixinhos. Aí deu certo, né? Eu tenho 1,79, ela tem 1,60, Uns 1,50, 58. Aí, 1,58. toda baixinha, diz a lenda, talvez, só talvez toda baixinha é muito grave. Então. É muito brava? É, É, óbvio que é. Óbvio que é. tô checando uma informação, tá, gente? Porque eu também não sou Isso muito é alta, fato. não, tá? Eu tenho 1,59 e meio, eu ainda falo do meio. Tá perto, tá E, perto. e é brava, né? É, É que é a desse coisa jeito. para hoje, né? Com certeza. Não, minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe também é baixinha, é a mesma coisa. Então, assim, acho que o principal ali foi. É que, assim, acho que no começo a Natália era nova de idade, mas eu acho que era novo de cabeça. Então, acredito que isso demorou para eu amadurecer ao ponto que ela já estava madura de algumas coisas, de algumas áreas da vida dela, questão de decisão, questão de saber o que é necessário na vida, o que é necessário para lutar, digamos assim, né? Batalhar pelas coisas. Eu já era muito avoado nisso, mas eu já tinha experiência de vida só pelo tempo. Então meio que cruzou os dois. Eu não queria que ela passasse por muitas frustrações do tempo de vida, mas no final, aos poucos que foi passando o tempo, eu entendi que ela Não tem tinha que como, né? passar. A vida é como é, né? A gente vê a pessoa ali, talvez uma pessoa mais nova, você fala, putz, tem que avisar, tenho que avisá-la, tenho que. Mas não, a gente tem que viver. Uhum. Só E a vivendo. gente só entende isso com o tempo. Mas olha só, Natália, eu gostaria de, agora entendendo sobre vocês, estou gostando ainda mais de vocês, né?
sabendo dessa depressão que você teve. Admiro você ainda mais por você não ter desistido, por você ter continuado, por você ser essa mulher forte que você é. E apesar de você, às vezes, a gente, a mulher, ela acha que a força está em outro, mas a força está em você. Sim. Então, te dou os parabéns. E assim, eu queria saber um pouco, gente, eu acho que o pessoal quer muito saber sobre isso, um pouquinho, tá? Sobre o trabalho de vocês. Um pouquinho do trabalho da Natália, um pouquinho do trabalho um pouco do trabalho do Ayara. Gente, então, me conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? O que é o trabalho da Natália, porque para mim é novo, eu ainda não entendi e eu tenho muita curiosidade de entender o que é biomédica, neurofisiologia, é isso? Isso, neurofisiologia. Neurofisiologia, o que um neurofisiologia, eu vejo as vitaminas, os shots, eu acho incrível, Natália, assim, de verdade, eu acho o seu trabalho, mas eu quero entender melhor e eu acho que as pessoas precisam entender melhor. E como faz esse conjunto? Porque o IAR, gente, ele entra na sua mente. Eu já ouvi falar que ele entra. Por que você come o pão de queijo, IAR? Eu quero que você descubra coisas aqui. E olha que eu, tá, gente, sou uma estudante da mente, do cérebro, mas assim, às vezes existem partes de nós que nós não acessamos ainda, né? Então, e não pense que você é único e polivalente. Pessoas precisam de pessoas. Eu Exato. consigo ajudar pessoas, mas eu preciso de ajuda também, né? E todo mundo tem que entender que não existe isso. Cada um tem uma função e um trabalho. Então eu queria, assim, que vocês se organizassem e falassem isso para o pessoal. Como é que é o trabalho dos dois? Vamos dizer que os dois são um, tá? Me conta esse conjunto desse trabalho. Eu gostaria que vocês, eu não sei, se organizassem e contassem para o pessoal, porque eu acho que o trabalho do Ayar complementa o da Natália e o trabalho da Natália complementa o do Ayar. Então, conta para a gente entender, vamos lá, uma pessoa que passe em consulta com vocês. Vamos dizer que ela marca e ela tem uma consulta combo, tá? Uhum. Com vocês dois. O que essa pessoa. Vamos lá, conta um pouquinho desse trabalho, primeiramente, para a gente poder clarear a mente das pessoas e mostrar como funciona. Eu acabei me formando antes, né? Como eu já tinha falado, eu já tava há um tempo na nutrição, apesar que eu brinco e falo sério, eu vagabundei muito tempo, né? Mas a Natália sempre falou, tipo, você sabe já, você só precisa formar logo. Então se empenha, forma logo. E aí dali você atua. Porque ela sempre acreditou nessa parte em mim, mais do que eu mesmo, né? Muito mais do Olha que que eu mesmo. legal, cara. Então, assim, talvez a pessoa que mais acredita em mim, talvez ela e minha mãe, Uhum. talvez até ela, As mas mulheres, né? A mulher da sua exatamente. vida, filho, né? É assim mesmo. Então, lá na época, assim, eu finalizei um pouco antes do estouro aqui da pandemia, né? Um pouco antes, um ano anterior. Só que aí eu cuidava, assim, dos casos não, né? Das pessoas que vinham, assim, tal. Eu já fazia isso há um tempo, né? Mais Na verdade. esportiva, né? Mais a questão estética, esportiva. Aí uma pessoa conhecia do outro. Você trabalhava com bastante gente que eram uns amigos dos outros. E aí vinha o boca a boca. Bacana. Só que aí a gente teve o que teve, né? A pandemia. Então, e aí a Natália tava já no segundo ou terceiro ano, né? Terceiro ano, acho. Tava acabando Tava já. acabando, acho que faltava um ano. E aí o curso dela tem que ser muito presencial. Só que aí ela tava gostando, só que de repente, né, mudou tudo, né? Então, Como assim, foi isso do curso presencial? Passou para o online? mudou Eu muito. imagino um Online. médico estudando online, né? É uma coisa meio Exatamente. complicada. Eu tinha finalizado, tava perdido ali porque comecei a perder pacientes. Aí nisso a Natália tava Muita gente com perdida. medo do dinheiro, dessa situação toda. Também. Primeira coisa que ia cortar, Escassez, né? primeira coisa que ia cortar, coisa de nutricionista, personal, qualquer coisa assim. Nisso a Natália também ficou mal, porque ela estava adorando, né, biomedicina, só que de repente um curso que você precisa olhar no microscópio, pegar, tocar, fazer coisas, mexer em tecidos, de repente virar online. Nem a faculdade dela estava preparada, né? A faculdade Tá? dela nunca teve, assim, questão online, né?
Eu fiz Senac, né? A Natália fez São Camilo. A São Camilo ainda não estava assim. Teve que mudar tudo, porque um curso desses não é para ser online. Então, depois que passou, né? Reabri as academias, eu caí também. Ela ficou assim, pegando muito no meu pé, porque eu não estava fazendo as coisas que eu deveria fazer, eu não estava me exercitando, eu já estava lesionado no meu ombro. Ela falou: você não vai fazer, você tem que fazer. Você sabe que você tem que fazer a físio, você tem que fazer a físio. E ela insistiu, insistiu. Ela até às vezes falava Teve uma lesão discussão. no ombro. Eu tive uma lesão no ombro no ano anterior, quando eu competi, em 2019, né? 2019. Aí ela, assim, até se sentiu mal, porque ela falou: eu devia ter insistido mais. Eu falei: claro que não, a culpa, assim, eu fui o responsável, né? Pela ação e tudo mais. E acabou que quando eu voltei, eu via nesse. Aí eu dei um gatilho e eu falei: putz, isso daqui é muito para a saúde mental, né? A questão do exercício. E talvez eu tava, ou, né, me sentia mal, não sei se estive em depressão, se estive com anedonia, se estava com ausência de sentimentos, mas aquele dia em diante que eu realmente comecei a me espelhar em só para a questão de saúde mental, ansiedade, depressão. Um tempo depois, foi na mesma época, né? Soube do TDAH, do transtorno do Isso. déficit de atenção com hiperatividade. Aí nisso a Natália meio que tipo, eu te Eu já conheço. sabia que ele era TDAH. Até porque a Ele tem minha TDAH? área Você foi diagnosticado com TDAH? Ele. Sim. foi. Assim, foi uma vez, depois de novo, depois de novo, depois da psicóloga. Mas você depois checou essa informação? Se hoje você tem TDAH? Não? Sim, aí eu fui fazer avaliação neuropsicológica, eu passei por 3 ou 4 psiquiatras, 3 psicólogos, aí fiz uma neuropsicóloga, e todos falaram que. Um só que achou que era mais ansiedade, né? Mas, enfim, né? Eu falo sempre de Mas diagnóstico. falando desse combo, desse trabalho, vamos voltar lá. Uhum, uhum. Então, uma pessoa que chega até vocês hoje e ela precisa emagrecer, mas assim, eu sou uma pessoa de profundidade e nem sempre o óbvio é o óbvio. Tem algumas pessoas que têm que trabalhar o inconsciente delas e a mente, né? Eu já cheguei, para vocês terem ideia, a pôr balão, eu já cheguei a fazer muita coisa por fora, né? E hoje eu entendo que está tudo dentro. Então, eu queria saber de vocês um paciente que chega lá até vocês em estado que já, poxa, tá com obesidade, tá com sobrepeso. E assim, se ele tem a consciência que ele tem que fazer o exercício, que ele tem que fazer isso, mas que ele de repente não, né? Assim, em que vocês ajudam essas pessoas? Pessoas que chegam lá, queria entender o público de vocês. São pessoas que chegam com muita depressão. Como é que essas pessoas e como vocês conseguem, de uma certa forma, transformar essa situação, né? Fazer com que aquela pessoa alcance os resultados. E o trabalho da Natália, gente, é maravilhoso, porque ela cuida da imunidade. Porque tudo é imunidade. Sim. E o nosso estado emocional ele é totalmente. Cai a nossa imunidade. Então, conta um pouquinho pra gente. Agora, Eu sou bem sincero, eu não falo que eu não resolvo nada. Quem resolve é o próprio paciente. O que com a gente certeza. faz Maravilha. o que a gente faz mesmo, na verdade, assim, é que a Natália é uma pessoa que ela é mais pontual. Ela vai lá e é para resolver um negócio, ela mexe o mundo, mas ela resolve. E assim, é questão de segundos, minutos, então assim, se é É para hoje, né? É agora que ela resolve, né? Agora. Ontem nem ela. a pessoa fechou a consultoria com ela quanto antes ela já manda o negócio, a pessoa já mandar o negócio, ela já preenche quanto antes ela já manda. Eu não, eu tenho minhas etapas ali para se chegar. Então, Etapas de um processo, né? Mas vamos, isso. vamos falar É assim que, mais. assim, são Vamos, partes diferentes. são E partes diferentes. Então, me conta um pouquinho. Vamos falar, acho que melhor a gente dividir, né? Falar de isso. cada um. Natália, vamos lá. Eu cheguei até você e as pessoas que Mas a querem questão. chegar até uma biomédica, uma neurofisiologista. O que você ajuda essas pessoas, de fato? Como é que é o seu trabalho? Conta um pouquinho para mim, Então, a para parte nós. do IAR é uma parte muito mais de
dieta, de corrigir o estilo de vida. Eu E você? trabalho mais na parte de doenças e prevenção de doenças. Maravilha. Então, eu pego exames e consigo ler esses exames e saber que você tem uma propensão muito grande a ter um Alzheimer ou a outro tipo de demência, ou Caramba. que é sua depressão, o que ela está causando no seu cérebro. É O que a basicamente isso depressão que eu faço. causa? Eu trabalho fora da internet, fora das minhas consultorias, eu trabalho como biomédica neurofisiologista. Então, eu pego, assim, a parte da medicina que tem os piores casos. Então, é muitas pessoas com epilepsia, são crianças com as síndromes mais raras Sério, que assim, Natália? ninguém Tipo, fala alguma. conhece. Ah, Tô tem curiosa, que realmente as pessoas devem várias estar. Tá? síndromes cromossômicas que você tem problema Epilepsia, de que mais, DNA. assim, são os problemas? Oi? Epilepsia é um, que mais? Epilepsia, O autismo, né, em si. autismo Olha, severo. gente, que maravilhoso esse trabalho. Autismo severo, o que mais? A Tem surdez, né? surdez, A surdez. Mas não é uma surdez de ouvido, é uma surdez neurológico. o cérebro não Não consegue detecta. captar essas informações. Caramba! Então tem isso. Então Tem é realmente ativar essa área, né? É tudo relação de cérebro visão. mais complexo possível. Porque, Que assim, maravilha. só para o pessoal tentar entender, o nosso cérebro, eu falo muito de neurotransmissores, de nutrientes, coisas que vão alimentar, digamos, em certa parcela, um cérebro que foi normal, mas que pode estar depressivo, pode estar ansioso, pode estar, ou que tem TDAH, seja lá o que Essa é a for. parte do teu trabalho. É mais sobre Isso. os neurotransmissores. Eu sigo muito Wesley, né? Eu Uhum, acho ele incrível também. É um trabalho também diferente, né? uhum. Do seu. Né? Assim, e ele fala muito da neurociência, que eu estudo muito. Isso, exatamente. E Agora, aí, você já é mais os neurotransmissores e a própria estilo de vida e padrão. isso, como me comunicar com essa pessoa? Mas na verdade, o que que acontece? Para ter esses neurotransmissores, né? Muita gente não. Eu mesmo não sabia disso. Eu soube graças porque eu tenho que acompanhar alguém aqui, né? O A difícil gente é só sabe acompanhar. estudando e lendo e não Eu parando. tenho que acompanhar alguém aqui, né? Porque é difícil acompanhar. Então, assim, o nosso cérebro, para ter os neurotransmissores, precisa ter uma sinapse elétrica. A gente tem que ter um potencial de ação, que chama. Esse potencial de ação, assim como a eletricidade, a gente tem isso como um potencial elétrico. Então, assim como uma geração de energia mesmo elétrica. E o cérebro de todo Caramba. mundo faz isso. E eu quero agora entrar um pouquinho mais, pedir permissão para entrar um pouquinho mais nesse trabalho da Natália, que é interessantíssimo, gente. Então, epilepsia, autismo, são pessoas assim que chegam até você. Então, e tem casos também que eu faço uma parte do protocolo de morte encefálica, para saber se aquele paciente, se o cérebro dele já morreu, se Meu dá para continuar Deus! tentando. Ah, Como E aí assim, também Natália? Me tem explica um pouco mais sobre morte encefálica. Tô é curiosíssima. complexo. Quer dizer que tem gente. Olha, eu achei que eu sabia sobre a mente, viu? Tem gente viva, então, com morte em partes do isso, cérebro. isso. O que Caramba, e acontece como é que é esse muito? exame, Natália? É um exame que a pessoa faz? Isso, é um Que exame exame que a que é? gente coloca vários fiozinhos na cabeça da pessoa e são em locais pré-determinados. E tem um programa que ele consegue ver se aquele cérebro está sendo ativado, vamos dizer assim. A pessoa tem uma sobrevida, vamos dizer assim, é, ela teve uma morte encefálica ali no cérebro, né? Ela consegue, você depois que detectou isso existe cura? Não é reversível, tanto que no Brasil a gente tem um protocolo muito rígido, né? Por isso que a gente faz esse exame que serve como prova para abertura do protocolo de morte cefálica. E depois que a equipe médica junta todas essas provas, entra em contato com a família, e aí que pode começar ou não o trabalho de doação de órgãos. Ah, tá. Então você está falando naquele paciente em fase terminal,
Mas vamos Isso. falar dessa pessoa que tá. Eu pensei que parte disso, enfim, eu fiz uma analogia. Mas uma pessoa que chega lá em vida, você faz esses exames também? Sim, sim, Então, faço. assim, eu cheguei e quero fazer um exame desse. Isso é possível? Para quem que é esse exame? É só para um tipo de pessoa que não é? Específico, né? Você precisa, na verdade, passar pelo neurologista primeiro uma queixa. Então, o que acontece muito? Pessoas que têm problema de insônia, não conseguem dormir. Hum, Por que que não consegue caramba! dormir? Será que tá tendo, esse cérebro está tendo uma descarga? E é por isso que essa pessoa não consegue dormir? Porque se já fez de tudo, já tomou remédio, já fez terapia e não consegue, alguma coisa ali não está trabalhando direito. O que Então, vamos acontece lá. muito são Então, várias tem sim. descargas. São várias descargas que o ser humano provoca no próprio cérebro? É, é que Isso a aquilo que eu tava gente, falando né? é elétrico, é tudo corrente elétrica. Tudo que está acontecendo Tudo aqui é é uma corrente elétrica. corrente elétrica. Então, e Caramba, aí interessante demais. é uma descarga elétrica que ela está falando. E aí essa descarga elétrica para uma criança dá uma epilepsia, dependendo da região. E aí ela tem que descobrir o porquê que está dando nessa criança, nessa região, no porquê, né? Descobrir se há ou É, não Tá. há. exatamente. Por exemplo, epilepsia, no caso, pessoas que têm convulsão Exato. também. Pode ser uma coisa muito mais grave do que aparenta, porque as pessoas acham que convulsão é só a pessoa que cai e se debate. Pode acontecer muito de ter crise de ausência. Então, pode ser um Ausência. aluno que está tentando estudar e ele não consegue render no estudo. E aí, quando a gente vai ver, vai fazer o exame, ele tem crise de ausência, tem algum gatilho, que pode ser a falta de sono, pode ser situações específicas que despertam um gatilho e o cérebro dele meio que desliga um pouco e depois ele volta e ele não lembra esse tempo que ele passou meio que desacordado. Só Eu que a pessoa conheço tá algumas normal. pessoas com ausência, que tiveram ausência. Isso tem a ver com lítio? Sim, sim, essa medicação pode ser utilizada. Enxaqueca também pode acontecer, né? Enxaqueca severa, Então, por às vezes. exemplo, uma pessoa chega lá, a princípio com problema de insônia, né? E quando vai ver é um problema muito mais profundo. É um problema neurológico. É um problema neurológico. Quer dizer, mas tem toda a questão da higiene do sono também, né, gente? Tem Tem. aquela coisa, mas tem muita gente que não consegue nem fazer higiene do sono. E tem quem Vocês têm, faça e quem não recebem essas consegue. pessoas? Tem gente que faz higiene do sono e não consegue. São mais esses casos que são bem Fazem e não específicos. conseguem. Pessoas que fazem higiene do sono, pessoal, e ainda com a higiene, com a meditação, Com não medicamento, às conseguem dormir. vezes, não Com consegue. medicamento, não conseguem dormir. Mas assim, a Natália tá sendo tranquila, ela tá falando dos casos normais, assim. Tem casos Meu que Deus, já a realmente. pessoa fez higiene do sono e assim, ela tem enxaqueca, ela não consegue dormir. Aí eu vou lá, vamos dizer que uma pessoa daqui se interessa, puxa, Natália, eu sou essa pessoa que a Paula tá falando. Fez tudo, tomou chá, chamou o xamã, Jesus, o divino, e não dorme, né? E assim, às vezes algumas pessoas tomam Zopax, por exemplo, tomam Uhum. remédio. Eu, muito tempo, tá? Fui usuária disso. E confesso que hoje dormir é uma tarefa que eu faço e assim, me concentro muito para conseguir, sem remédio, sem nada. Mas não é uma tarefa fácil, e já foi muito mais difícil. Bom, gente, vamos lá voltar aqui nesse papo, que está interessantíssimo, né? E aí vamos dizer que essa pessoa chegou lá e ela não tem a consciência. Então vamos lá. E essa pessoa chegou lá, certamente agitada, às vezes sedentária, ou não, essa pessoa está se cuidando, ela está fazendo tudo o que ela tem que fazer. Mas mesmo assim, ela não dorme. E aí? Então, a parte que eu faço
no meu trabalho fora da consultoria é só diagnóstico. Ah, você Então, faz bacana. Nessa consultoria, nesse trabalho que Não, você fora, ajuda. fora da consultoria, separado. É um trabalho, separado. é um outro trabalho que ela tem. Um trabalho fora das câmeras, digamos assim. Isso. É Fora da mesmo? internet. Ah, então um trabalho fora da internet, É porque assim. na internet eu vejo que ela passa dicas. Ela Isso, o passa. meu trabalho na internet é mais a parte, minha consultoria é para melhorar esse cérebro, para a gente não ter doenças, não ter o Alzheimer, não ter uma demência, fazer essa proteção desse cérebro. Olha, é uma proteção. É, por exemplo, a pessoa foi lá, ela chegou com essa questão e você fez os exames para criar um diagnóstico nessa pessoa. E você falou, olha, é isso aqui. E aí você vai orientar essa pessoa a fazer o tratamento que ela deve fazer, com os médicos que Isso, ela deve fazer. E aí nesse o conhecimento conjunto, sim, ajuda, com certeza ajuda. E aí nesse diagnóstico, como é que você diz para a pessoa, olha, deixa eu te contar, né? Quais são os exames que você de repente faz? Aí é uma análise de cada paciente, é isso? isso. Eu divido meu trabalho em duas partes, né? A parte que é o CLT normal, que eu só faço o diagnóstico, e ali Tá. eu sou. Eu tenho Nossa. que prestar contas, né, ao meu chefe, que é um neuro. Então, dessa Que é um parte neuro, é você trabalha só com neuro, é isso? isso. Minha parte é só realmente realizar o exame e pronto, tá ali o diagnóstico, acabou. A minha parte na internet é fazer uma parte mais de tratamento, só que aí são outros pacientes. Eu não junto o que eu faço ali num trabalho, não é a mesma coisa que eu faço na internet. E aí eu preciso separar até essa Claro. parte. Natália profissional ali, biomédica que faz os exames, da Natália da internet. A Natália da internet cria estratégias para essas pessoas, para que a gente faça uma proteção desse cérebro, para que a gente possa ler alguns exames, até exames genéticos, e eu consiga criar estratégias Você de lê forma. junto com essa pessoa. Você, como biomédica, lê esses exames. Tem a Mari perguntando assim: quais os exames você faz? No meu trabalho normal, né? Eu E faço não é exames. em geral, porque eu acho que quando você atende as pessoas que vêm através de você pela internet, como você ajuda essas pessoas? Nossa. É que assim, deixa eu só tentar explicar que é o outro trabalho da Natália, que é o do CLT, né, que seria o trabalho de neurofisiologista, é bem complexo o exame. Ela tá falando assim, bem superficial, assim, bem tranquila de falar que Eu só fez o imagino. diagnóstico. Ela sabe aqueles gráficos de eletrocardiograma assim do coração? Sabe aquilo do Sei. coração? É a mesma coisa, só que tem que ler isso do cérebro. Então, Ah, assim, de um cérebro com problemas, assim, com um cérebro que ele deveria estar assim, ele tá fazendo assim, e ele tá passando por ondas que não deveriam estar acontecendo. E ela tem que por ondas diagnosticar cerebrais. São as ondas e, cerebrais. e entender Isso. a complexidade do que esse paciente pode ter. E aí ela conversa com o neuro, aí eles veem o diagnóstico para esse paciente. Isso, eletroencefalograma, polissonografia, o que mais tem lá? Todos os potenciais Potenciais evocados, evocados. eletroneuromiografia. Então seria um trabalho em conjunto. A pessoa passa com a Natália, ela recomenda os exames, vamos dizer, a pessoa que chegou da internet. Não, não, Ela. calma. Isso é lá, isso é lá. Isso. Tá. Na É diferente, é internet outra é coisa. outra coisa. Na Ali ela é internet, neurofisiologista 100% neurofisiologista. Ela estuda tudo em relação de potencial de ação do cérebro, que é as sinapses elétricas. E isso ela tem que estudar, claro, coisas que são bem complexas ali, mas para o trabalho da internet não tem como fazer isso, porque lá é diferente o exame, né? Totalmente diferente. Aí, da isso. internet já Na é outra coisa. internet são estratégias para a gente melhorar esse cérebro. Estratégias para você melhorar esse cérebro, mas você pede alguns exames para essa pessoa que você pediria lá na clínica? Não seria Não, interessante? não, Não é um sei. trabalho separado. Até porque eu não posso
pedir os exames que eu faço, entendeu? Seria uma Ah, questão ética ali não, muito. aí, por exemplo, que a pessoa, vamos lá, gente, que a pessoa queira um trabalho completo. Ela passa com você lá no teu trabalho e também faz um acompanhamento por fora? Seria isso? Não, Não. ela passa comigo só aqui no online. Ali eu não Só no posso. online. Isso, Tá bem. E através do online você vai entender o cérebro dessa pessoa por tudo que exato. você. São coisas Esses pedidos diferentes, são tá? São coisas. somente pedidos por médicos? Ela é biomédica, ela consegue pedir esses exames Isso, também. é que assim, A o que ela Mari está tá. perguntando. Isso, o que ela tá perguntando exato, do CLT eu faço esses exames que foram pedidos pelo neuro dessa pessoa. Então eu realizo esse exame e pronto, ali tem o diagnóstico. Na internet, na minha consultoria, é o trabalho de realmente a gente montar uma estratégia para aquela pessoa para ajudá-la. Então, se ela tem, na família dela tem caso de Alzheimer, vamos usar substâncias que vão proteger esse cérebro de não desenvolver esse Alzheimer que já tem um cunho genético muito forte na família dela. Legal. E como que ela sabe? Vamos dizer que ela não, assim, ela tem uma pessoa que esqueceu lá, quando um avô que tinha 80 e tantos anos e de repente começou a falar do presente, passado, misturar, né? E aí a Uhum. gente identifica um pouco de Alzheimer, mesmo sem estar identificado, né? Como que a pessoa, às vezes as pessoas elas não têm essa consciência, Natália, e elas acham que a avó era só esquecida. A avó estava com Uhum. gente, Uma coisa que eu falo muito para as pessoas olharem é como elas estão agora. Se você é como elas novo, estão agora. se você tem, por exemplo, 30 anos e você já está esquecido, a gente tem um problema aí, porque não é normal você estar esquecido com 30 anos. Um idoso começar a ficar esquecido com 70, 80 anos é Ok, é aceitável um até um certo processo. limite. Vamos lá, gente. Eu cheguei lá no consultório, um paciente aqui procurou vocês, a Natália, e aí ela viu um problema no sono. O que causa, de fato, agora um Alzheimer, uma doença tão grave quanto essa e tão comum? Então, são diversos fatores, podem ser fatores genéticos ou ambientais. Muitas vezes são fatores genéticos. O que seriam esses fatores genéticos? Ela já carrega a informação no DNA dela. Então Carrega a informação no DNA. a gente tem como se fosse uma mutaçãozinha que te faz ter uma propensão muito grande a ter determinada doença. Só que o que acontece? Muitas vezes o gatilho para disparar essa mutação está no ambiente, em como essa pessoa leva a vida dela. O ambiente é tudo, gente. Uhum, com certeza. O ambiente só para deixar claro que, assim, para a gente falando aqui, que somos estudantes do cérebro, né? É muito fácil. É o ambiente, mas as pessoas aqui não sabem o que é o ambiente. Conta para essas pessoas que estão aqui o que é ambiente, Natália, para elas saberem. Eu sei o que é, tá bem? Mas muita gente não sabe. E o que influencia o ambiente que você está na tua mente. Eu trato isso as pessoas e eu acho extremamente importante. Conta um pouco para a gente sobre esse tal do ambiente. Então, seu ambiente são as pessoas que você convive, é a forma que Isso. você come, é a forma que você dorme, se você faz ou não faz exercício físico, é como você vê as situações que ocorrem na sua vida, se você se estressa, se você tem uma resposta, um estresse exacerbado em frente a um problema, como você lida com o seu emocional e com você mesmo, sua percepção de si. E também tem questões que parecem até engraçadas, mas são questões de ter toxinas no ambiente. Então, se você tem se você está num local que não é limpo, num local Oh, que meu está Deus. abafado, tem presença de mofos, tem... Eu tento simplificar falando que o ambiente é tudo que vem de fora
para dentro. O Tudo que é o ambiente é externo para o tudo interno. do externo. Pro interno. Mas Gente, também isso quando eu faço. afeta o nosso ambiente interno. Como assim, Anha? Porque a genética que a Natália citou, ela é o nosso ambiente interno. Ela é que é modulada a partir do externo. E é que a Natália está sendo bem humilde, né? Deixa eu falar assim, porque Não, eu quero a, que a Natália mostre a cara dela, quem ela é, porque essa mulher é é, que ela é poderosíssima. a, Caramba! a biomedicina tem quantas. É que a biomedicina acho que tem Mais quantas? de 30. Tem mais de 30 especializações. Só que ela decidiu duas no momento. Claro, é E, do foco, né? uhum, só que Exato. nisso, tudo que ela estuda de uma forma meio, vou brincar, meio doentia. Ela estuda muito intenso, ela é muito intensa com as Tem coisas. como, né? É que, ai, gente, só 28 segundos. Ah, todo mundo que gostou, pois. Ah, e a gente vai voltar com esse conteúdo Uhum. numa próxima live, e aí eu vou combinar aqui com vocês. E cada um daqui que participou dessa live vai convidar 3 pessoas, gente.